Boa tarde a todos. Eu sou o Silverstone Gabriel, estou aqui para apresentar o programa Território da Galera, um programa novo destinado ao público jovem. No programa de hoje, teremos alguns convidados para debater um tema extremamente relevante nos dias de hoje. Ou seja, qual a relação entre ser jovem e a cultura? Será que a cultura ajuda o jovem brasileiro a se fortalecer, se transformar? E o mais importante, será que quando a gente investe na cultura com o jovem, eles conseguem realmente realizar os seus sonhos? E como pensaria o grande e bom escritor do Pequeno Príncipe, uma criança feliz será um adulto feliz? Essa e entre outras coisas será o debate do dia de hoje. Tenho aqui para participar da nossa discussão a Juliana, que é uma estudante de ensino médio. A Juliana vai contar um pouquinho para a gente como é ser estudante de ensino médio e, ao mesmo tempo, como tentar vivenciar o processo de teatro. Ela está participando de um processo aí de um musical, ela vai contar um pouquinho para a gente. Temos o Lucas Red, que é o presidente do Grêmio Estudantil e também está fazendo um curso de produção de áudio. Temos aqui Valdice Ribeiro, uma poetisa, uma batalhadora pela poesia aí há muitos anos a fio. Temos aqui Bárbara Rietti, uma pessoa que batalha durante muito tempo referente à cultura, atriz, tem uma produtora que tem um viés pedagógico, na qual o foco é formar atores com uma vivência diferente, com um olhar mais poético, mais narrativo, e não só a questão do técnico da câmera. E temos também Paula Marquezine, uma moça aí que já conheço há um bom tempo, que está aqui batalhando para ser cantora neste país, e é bom lembrar que ela também ela esteve na semifinal do The Voice aí, participou de um processo bem interessante, ela vai comentar com a gente. E para começar então nossa conversa, vamos conversar então com jovens, já que a ideia desse programa é discutir um pouquinho a juventude. Juliana, fala pra gente, como é ser estudante de ensino médio e ao mesmo tempo tentar fazer um curso de teatro dentro da própria escola e estar participando de um processo da montagem de um musical, que eu vi que você mostrou, que é mais ou menos umas 10 ou 20 páginas para decorar de texto. Então fala um pouquinho para a gente disso. Para nós que somos jovens, é sempre muito difícil tudo. A gente está em crise o tempo todo, isso é muito juvenil. É difícil você pegar tudo, organizar e tentar fazer uma coisa bem legal, mas graças a Deus estou conseguindo e é muito bom fazer teatro, é muito bom você estar numa escola onde eles fornecem isso para você, é muito bom. Todo esse processo é muito útil também. Ju, eu sei que eu sou suspeito, porque eu fui seu professor durante o tempo de teatro, mas eu acho que uma coisa interessante, um comentário que eu acho que é importante para a gente enriquecer esse debate, é que eu vejo em você, vi em alguns alunos durante que estava dando aula, que era a paixão e o compromisso em fazer o trabalho do teatro. Então a gente já fazia a montagem da adaptação do Mágico de Oz, acabando dando tempo por uma série de processos, a gente continua no passado. Mas uma coisa que é interessante, eu acho que é importante mostrar nesse programa, a gente vai ter um contraponto aqui, uma estudante de ensino médio que está tentando vivenciar o teatro e uma atriz profissional já de carreira consolidada. E aí é interessante ver como é interessante quando a pessoa faz algo que gosta e é apaixonante. Então, queria que você comentasse para a gente por que você faz teatro? O que te levou ao teatro? Eu sempre fui apaixonada por novela. Sempre começou com a novela e tal. E aí eu ficava vendo e me apaixonando pelos atores, o modo que eles faziam as coisas, o modo que eles interpretavam. Isso era muito incrível para mim. É muito incrível. E aí eu comecei a pensar, eu também posso fazer isso. Eu gosto tanto, então vai ser muito bom para mim fazer isso, porque teatro ajuda em várias coisas as pessoas e isso todo mundo fala. Então, voltando aqui. Então, para fazer esse contraponto, então vamos pensar alguém que, quando jovem, com certeza deve ter tido vários sonhos sobre o teatro, deve ter passado por vários processos e hoje já com uma carreira que, vamos dizer, que está consolidando cada vez mais novos projetos. Conta pra gente, como tudo isso começou? Bom, isso começou quando eu tinha, acho que uns 6 anos, mais ou menos. E é engraçado porque eu não consigo lembrar quando começou. Parece que a coisa já estava lá. E aí eu comecei a escrever. Eu lembro que eu não sabia muito bem onde dar vazão para essa coisa do teatro. E eu comecei a escrever muito, muito cedo. E criar personagens, porque na minha cabeça era mais ou menos
o que dava para fazer na hora, até que minha mãe me questionou, mas é você que escreve isso aí? Eu falei, sou eu. E aí ela falou assim, então, você escreve tanto sobre personagens, você quer ir para o teatro? Ela me perguntou, eu pequenininha, quero. Não sei de onde veio, eu realmente não sei. E aí, desde então, eu entrei no Teatro Municipal, na época, porque eu sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, depois a gente mudou para Londrina, eu continuei lá. Eu não dissociei muito o meu trabalho de atriz da escrita, porque me angustiava muito não poder estar no teatro o tempo todo. Aí, conforme eu fui estudando, aí fui chegando na adolescência, duas coisas muito importantes foram fundamentais para mim. Uma delas foi entender que isso é uma profissão, realmente é uma profissão, e separar teatro da TV. Porque eu percebi que você falou, eu amo novela e eu percebi que o teatro é muito importante. Você ama novela, mas o teatro é importante. Então, é o teatro ou a novela? Ou é os dois? Não tem problema. E porque tem uma diferença absurda no trabalho das duas coisas. É da mesma natureza, porque parte do ator, mas são universos absolutamente distintos. E então, eu percebi que isso poderia ser uma profissão. E eu venho de uma família de médicos e advogados em que isso não era uma possibilidade. Jamais. E por mais brilhante que eu fosse, por mais que eu me dedicasse exclusivamente ao teatro, e que minha vida inteira fosse isso, que eu respirasse isso, ainda era uma questão encarar isso como profissão. Aí eu tive que enfrentar. Foi preciso um enfrentamento apaixonado e racional. Eu sei que é difícil. E foi muito mais do que eu imaginei. E ainda é. Mas eu tive que entrar nesse atrito inevitavelmente. Assim. Então, esse começo foi mais ou menos assim. Legal. Agora a gente vai fazer o contrário. Então, a gente vai começar, já que a gente vai falar de música, temos a questão do Red, que está tentando pleitear ser produtora audiovisual, e a Ana, que uma das funções dela é de cantora. Ana, conta pra gente, como é que começou a sua paixão pela música? Então, na verdade, tudo começa quando você é criança, assim, né? Só que os meus irmãos tocavam, a gente tinha um estúdio em casa que você frequentava e tudo mais. Eles eram músicos e eu achava aquilo tudo um saco. Era barulho infernal. Então, na minha cabeça, assim, eu queria ser uma aeromoça, né? Uma professora. Só que é tão louco isso que eu tenho a impressão que não é você que escolhe o que você vai fazer. Eu acho que já vem. Porque aí, de ver eles tocarem tal, eu meio que cantava aqui internamente, entendeu? De repente, numa brincadeira lá, os meninos tocando, eu comecei a cantar afinada, assim. Aí os amigos do meu irmão, sua irmã canta! Nem eu sabia que eu cantava. E aí a coisa vai se desenrolando. Eu tenho a impressão que você vem meio que com uma... Sabe? Você nem sabe, às vezes, mas você já vem com um caminhozinho, assim. Hoje em dia, os meus irmãos não fazem isso. É impressionante. O trabalho deles é outro. E eu, que não queria nada com nada, vivo disso há 17 anos, né? Pois é. Aí, nessa fase do estúdio ali dos meus irmãos e tal, um amigo meu me levou para conhecer o maestro Zácaro. E eu falei, o que eu vou fazer lá? Que Zácaro? Tipo, eu tinha 15 anos. E aí, chegando lá no Zácaro, eu vi aquele cenário e tal, televisão. Putz, aí o bichinho que tá lá dentro já... Falei, nossa, isso é legal, hein, meu? Meu filho, foi ali. Ali começou a coisa toda, aí eu olhei e falei, nossa, é louco isso aqui, né? Luz, câmera, pá. E aí esse meu amigo me apresentou pro Zácaro. O Zácaro falou, menina, você canta? Eu, tipo, de rabo de cavalo, mastigando chiclete. Canta aí alguma coisa. Aí eu cantei uma música da Laura Pausini e tal, uma italiana assim. Ele foi lá e abaixou, tocou a primeira, até o refrão, pegou e abaixou aquela tecla o encaixe do piano. Aí eu pensei comigo, nossa, o cara achou uma merda eu cantando, né? Aí ele virou pra mim assim e falou, o que você vai fazer sábado? E eu lá de rabo de cavalo, sei lá o que eu vou fazer. Vai lá no Clube Holmes que você já vai pegando a coisa. Que coisa?
Não, você já vai pegando o jeito da orquestra, como é que faz, como é que não faz? Eu, tá, meu filho, cheguei lá, aquela galera lá no palco e tal, eu falei, putz, então a coisa foi acontecendo meio que eu não pensei. Se fosse deixar eu sozinha lá em casa, eu jamais ia. Só que parece que a vida foi me empurrando. Aí de lá, eu fui para a China, morei 6 meses na China, cantei chinês. Aí passei aqui em São Paulo cantando com várias bandas, até que eu entrei no The Voice no ano passado. E aí tô aí, né? Batalhando o meu disco solo, minha carreira solo. Vou te falar, não é mole não. Não é mole não. É todo dia você se reinventando, bolando coisas diferentes. Agora com esse lance das redes sociais, você tem que ficar... Você trabalha 10 vezes mais, não é só chegar lá e cantar. Tem que ter toda uma coisa, todo um trabalho em volta. Pegar fã, conversar com fã, fazer videozinho. Então o trabalho é árduo. Mas se você perguntar para mim hoje se eu quero sair, eu de jeito nenhum. Eu vou fazer isso até 200 anos de idade. Ou seja, você se encontrou naquilo que você realmente queria. Na verdade, eu nem sei se eu queria. Eu me encontrei na vida, se não me vejo fazendo outra coisa. Legal. Red, fala pra gente, como que é ser presidente de Grêmio, jovem, de 18 anos, que com certeza deve estar batalhando para trabalhar, que a pressão sempre vem, e ao mesmo tempo propondo a ser um produtor de áudio. Como é que é conciliar tudo isso? Namorar, ser filho e mais outras coisas. Como é que é conciliar tudo isso na vida? Como mesmo dito, o jovem passa por diversos transtornos e crises. Então acumula muita coisa. De repente você tem que sacrificar umas coisas para conquistar outras e acaba se embolando, mas você se acha. Você acaba encontrando os melhores caminhos. Alguns você tem que decidir por conta própria, outros vão aparecendo. E é bom que a família também ajude o jovem com isso, porque às vezes algumas famílias não têm uma relação estável, ou não estão com harmonia e etc. E eu tenho apoio da minha família com isso. Eu entendo o seu lado de não procurar, mas a vida foi te empurrando na questão musical e, por coincidência, eu passei por uma experiência parecida que veio a me despertar essa vontade da música. Uma certa vez um amigo meu perguntou se eu conhecia alguém que tocava. E eu gostava muito de ouvir música, como a maioria dos jovens. Então eu tinha conhecido um programinha que tocava no computador e tinha uma caixa em casa. Eu falei, vamos lá, né? E pedi umas músicas e tal, e assim o pessoal começou a conhecer, começou a me pedir. Eu falei, pera, eu já estou nesse meio sem ter pensado nisso antes. Então, vamos em frente. Até hoje fui formado no curso, pretendo seguir a carreira de técnico de áudio, como hobby ser DJ também. E assim, aprendendo cada vez mais, sem parar um minuto e, por incrível que pareça, as coisas vão acontecendo naturalmente. Sem você... Não que você não corra atrás, mas a hora que você começa a correr atrás, você começa a ter uma resposta de, é uma proporção maior do que eu imaginava. E a questão do Grêmio, eu fui justamente por causa da música. Eu tinha a proposta de rádio e grafite, gostava de arte urbana, gosto de arte urbana e gosto da música. Então, uni o útil ao agradável, querendo trazer isso para o espaço interno, para a comunidade escolar, e acabei passando isso para todo mundo e despertando interesse em gente que nem sabia que gostava disso mesmo. É isso. Legal. E agora, então, como a gente está falando de cultura, e eu já conheço já faz um bom tempo, e a gente teve vários momentos de devaneios, de reflexão, coisas tipicamente de artista, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, que é sobre a poesia. Todos os eventos que eu ia, sempre ela falava, mas todo mundo fala da poesia, mas na hora de organizar a poesia, é terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Então, vamos tentar, fazer uma forma diferente. Então, aqui é a Valdice Ribeiro, que ela vai declamar um poema pra gente, e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Então, com vocês, a poesia, né? Esse poema chama-se Sem Tempo, que serve para todos nós, para vocês que falaram das profissões.
E esses poemas que eu vou declamar são todos da minha autoria. Deixamos a vida passar e nem percebemos a vida passando. Deixamos de amar e nem percebemos que já não amamos. Deixamos tanto e tantas coisas de lado que nem percebemos o lado em que estamos. Deixamos de lado as conversas e disfarçamos as conversas que pouco e mal começamos. Deixamos guardados sonhos e nem percebemos qual sonho guardamos. Deixamos o silêncio envolver-nos e tantas vezes perdemos e tantas vezes calamos. Aí, para a gente refletir, eu acho que é uma boa provocação no sentido propositivo. E é importante a gente pensar, acho que esse seu poema, como vários que eu conheço que você escreveu, acho que ajuda a gente a pensar o seguinte: essa mesa, ela foi pensada discutir juventude e cultura. E a gente é um país que é interessante quando é o da indústria cultural majoritária, o Carnaval de Salvador vale a pena. O Carnaval do São Bódromo vale a pena. Mas tem outras coisas tão importantes da cultura que também vale a pena, só que muitas vezes são deixadas de lado, a não ser que você seja filho de algum empresário, alguém produtor da área. Não que isso seja errado também, porque também fica uma coisa assim meio complicada. O problema neste país não é as pessoas serem ricas ou serem pobres. O problema, eu sempre acreditei, que é como a pessoa faz da vida dela, o que ela traz de melhor, o que ela deixa ao longo da construção da vida dela. E aí, ter vocês aqui é interessante, e também contigo como poetisa, é a gente pensar. Fala-se tanto do jovem, mas como é que será que a cultura pode ajudá-los? Então essa seria a provocação, um pouco vocês duas, pensando assim como foi o processo de vocês. O que será que... Porque você falou do bichinho, né? Eu me lembro daquela propaganda do bichinho do... É interessante porque eu, ao longo desse tempo que eu trabalho, já fiz várias coisas, já trabalhei com produção cultural, já fui professor de poesia, onde tinha um projeto aqui, por sinal uma pessoa que está aqui na equipe técnica foi meu aluno, onde a gente tinha um projeto que era o ateliê de poesia para a juventude, e foi interessante quando a gente trabalha uma coisa teoricamente tão simples, e aí você começa a ver a pessoa despertar aquilo que é o de melhor dele. Tudo bem, alguns são mais bravos, outros são mais tranquilos, mas é interessante, me lembro muito das aulas, Bárbara, quando a gente consegue extrair o humano, o essencial, e aí, com todo respeito, mas o Pequeno Príncipe ainda está muito latente na minha vida. Então, eu começo a ver que aquela fala, tu és responsável por aquilo que cativa, é uma fala muito importante. E eu acho que a cultura é uma forma de cativar em todos os sentidos, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho, sobre o que a cultura pode trazer de transformação e, já que a ideia nossa desse programa é despertar os sonhos, os valores humanos, o que isso pode agregar? Eu acordei hoje de manhã em crise, escrevi no Facebook um manifesto. Porque você falou que a nossa vontade é o que move a fazer, né? Eu acho que não. Eu acho que a vontade sim, mas a oportunidade. E eu acho que é uma ilusão a gente pensar que as coisas chegam até nós. Em um país como o nosso, elas não chegam. Não, mas voltando ao que eu estava falando, porque eu acho que você tem que cavar as oportunidades. Essas coisas, a gente é levado até certo ponto. Eu acho que cultura no nosso país é uma coisa um pouco... Não é muito real. Eu acho que ela existe. Ela existe, só que ela não vive, porque não tem oportunidade das coisas realmente acontecerem. Tem milhões de artistas, milhões de cantores, diretores, músicos, atores que precisam de espaço e não têm. Eles não têm, porque é um espaço selecionado. Você tem espaço, mas é esse aqui. É tipo os privilegiados, né? Isso. E, assim, a grande questão sempre é o que você faz para isso. Porque eu acredito que a cultura move, porque se você olhar para a história do mundo, humana, as grandes revoluções, as grandes modificações, elas partiram da alma humana e a cultura toca ali. Toca na tradição, toca onde a gente faz essas modificações. O problema é que a gente não se encontra hoje aqui. Então, você decidir ser atriz hoje... É uma coragem absurda. É absurda a sua coragem.
E você vai precisar de mais coragem de cavar suas oportunidades. E graças a Deus a gente tem a internet, o Facebook, exatamente como ela falou, assim, ela ir lá cantar, como que ela é vista? Você tem que pensar nisso. E você tem que pensar nisso com propriedade. Por isso que eu digo que você precisa estudar. Então, a cultura, ela tem muito a ver com formação de público também. Não é só a sua formação, mas você vai lidar com pessoas que elas não têm tanto acesso à cultura, elas têm um acesso limitado à cultura. Então, você como artista precisa pensar em formação de público. A cultura é muito maior do que a produção de arte. Ela está na pedagogia também. Então, você precisa estudar a vida toda. Então, você simplesmente ser bonito ou ser modelo não garante absolutamente nada. Isso não é cultura. O que é cultura? Alguém sabe o que é cultura? É difícil você perguntar uma coisa tão básica e tão primária, mas essa pergunta ela é necessária para a gente começar a andar, para você ir procurar uma universidade, para você estudar, para você ser dona do seu ofício. E aí, você sendo dona do seu ofício, você chega e você comunica para o seu espectador, você fala com ele, você vai para um curso, você dá cursos, você fala, eu não sei do que eu estou falando. Alguém sabe? Aí a pessoa vem e te responde. Esse diálogo é a cultura. Ela é mais do que a produção de conteúdo, eu acho. Legal. E é individual, né? É uma busca que você tem que fazer todo dia sozinha. Se você quer aprender tal coisa... Sabe o que eu acho? Eu não vou entrar nesse tema de política aqui, mas eu vejo que tem muita gente tirando proveito. Parece que ninguém está nem aí para nada. Parece que tudo tem que ser muito fácil, assim. Todo mundo quer ver uma coisa fácil de... Ninguém quer ter trabalho nem de assistir um vídeo inteiro. Quem hoje que vê um vídeo inteiro, um disco inteiro, ninguém tem saco para isso. Isso me dói, assim, porque não sou tão velha, pelo amor de Deus, mas eu sou de um tempo que você comprava o disco e eu queria ver o encarte, eu queria ver o nome dos músicos. Hoje em dia a molecada não quer nem saber. Chega até o refrão e já desliga. Então, assim, eu percebo que essa nossa vida de artista, assim, é uma busca insana, solitária. Vocês vão ver isso. Vai ser todo dia vocês ali sozinhos, tentando... Porque não tem isso. Isso não é mostrado. Tem muitos espetáculos que eu vejo, assim... Até ontem eu falei com uma pessoa que eu fico pé da vida que isso não é divulgado. Como é que... Outro dia eu fui não vou falar o nome, para assistir uma peça. Isso não foi nem divulgado no jornal, na TV e nada. Sabe, eu fico pé da vida, assim. Poxa, tem gente que quer ir, mas isso não é divulgado. Eu fico pé da vida com isso, assim, porque tem muita coisa que eu poderia ir, a Bárbara, vocês para assistir. Isso não é divulgado, tudo tá muito fechado, sabe? Tá tudo muito... Fico pé da vida, é isso que eu queria falar. Nessa questão da época que você queria ver o encarte e tudo mais, você queria estudar aquilo que foi produzido. Você tem entra a questão de estudar. Quem realmente se interessa, no nosso caso de música ou dos atrizes, procura aquilo que gosta. Na maioria das vezes, na minoria, mesmo você sem trabalhar com aquilo, você acaba estudando. É um conhecimento que você adquire. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que continuam lendo esses encartes, que procuram estudar o que é cultura e tudo mais, todo esse envolvimento é quem realmente se interessa pela área. Mas não deveria. Concorda? Que isso não deveria acontecer. Aí entra na questão que eu estava falando de formação de público. Porque deveria importar o nome das pessoas no encarte para todo mundo. Desde a pessoa que limpa esse lugar até a pessoa que está chefe. É os valores, né? São valores artísticos. A ideia de uma equipe, para uma boa produção dar certo, você precisa ter um conjunto de pessoas que pensa do mais simples ao mais complexo e tudo isso junto dá um produto final, né? Sim. Eu acho que na fala anterior ele disse uma coisa que para nós conseguirmos algumas coisas, muitas vezes temos que abrir mão de outras. E é assim, haja vista na poesia. Se vocês estão falando de teatro, de música, imagine como funciona na poesia, ou como não funciona na poesia. Então, só que é assim, eu tenho uma frase poética que diz que a realidade me perdoe, mas não dá para viver sem sonhar. Então, eu abri mão de algumas coisas e tenho meus livros publicados, eu tenho meu espaço, não trabalho só com isso, que eu leciono, minha formação é outra, é contabilidade, então
Talvez até por isso que eu tenho essa facilidade para ir atrás. Então, assim, o meu conselho, né, até por ter mais idade que vocês, é que vocês não abandonem. É aquilo que ela falou, de repente, você tem que descobrir aquilo, ou não só descobrir, como você compreender o que você quer da vida, a tua missão. E quando você entende o que é a tua missão, eu acho que aí ninguém te segura mais. Então, meu conselho que eu dou é esse. São duas notícias. Uma que é muito difícil e que a outra que é muito difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Não existe nada impossível, né? Então, assim, quando eu comecei, ele perguntou, quantos livros você tem? 7. 7 e 1 de crônicas. 7 de poesia e 1 de crônicas. Os 7 de poesias eu banquei, o de crônicas a editora bancou, e tem um agora que está saindo, que também é bancado pela editora. Então, mesmo porque eu nunca fui muito atrás, né? Então, eu abri mão de algumas coisas para publicar os meus exemplares. Mas vale a pena, façam e não parem, né? Porque senão o sonho fica guardado, né? E Ju, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, você tem 16 anos, certo? Imagino que a sua cabeça... Vou fazer um túnel do tempo. Eu estudei nessa mesma escola, na qual vocês estudam praticamente há 17 anos. Teoricamente, posso considerar que minha carreira de teatro, mesmo que não seja profissional, começou nesse teatro, quando eu fazia aula de teatro aqui. Então, eu comecei... Primeiro que eu morria de vergonha, não queria falar. A Ana está aqui, ela me conhece muito bem, a Valdice de alguma maneira conhece. Aí, um dia, esse bichinho que tanto se fala, entrou aqui. E aí você começa a ver como é interessante, primeiro, como eu vejo na recreação. Outro dia a gente fez uma atividade você estava presente, onde eu tinha 400 crianças dançando Shakira, que até então é uma coisa comum, mas uma coisa interessante, eles, através do meu comando, você viu como vamos parar. Então, esse dom de conseguir fazer as pessoas fazerem algo, não no sentido robozinho, você viu como foi, você mesmo comentou. E aí, o teatro não é tão diferente disso. Você está aqui na frente, você interpreta um personagem, onde você vai dar a vida a alguém que não é você, mas de alguma maneira tem alguma coisa sua, que é a questão humana que traz o personagem à tona. E como é que isso, por exemplo, vocês estão para estrear nesse musical que vocês estão fazendo, como é que está a sua expectativa para isso? Vamos pensar mais o coração, a emoção, que eu acho que isso também é importante da cultura, porque às vezes a gente fala da cultura já no processo final, mas vamos pensar o processo inicial, que é o sonhar, o inspirar, o vivenciar, aquele momento de um friozinho na espinha, com certeza como vários de vocês já teve. Então, como é que é isso? É tudo muito, muito louco, é um turbilhão de coisas, porque você sonhar a sua vida, pequeno, você já imaginava você em um palco, digamos assim. Você já imaginava o que você queria ser. E aí está acontecendo, essa é a minha primeira peça, e está acontecendo. É muito bom você como fala? Você quer sempre dar o seu melhor para provar para você mesmo que você consegue, que você pode. E também para provar para as pessoas que nem minha família com certeza vai vir assistir. E aí eu quero provar para eles também, porque eu vou fazer uma vilã. Então eu quero mostrar um lado de meu novo a vilã, né? De novo a vilã, né? Uma vilã. Lembra da Cuca, né? Eu quero mostrar um lado meu que ninguém nunca vê. Uma coisa que tá, porque ser ator é isso. Tá tudo dentro de você. É só você colocar para fora, é só você emprestar pro personagem e montar na forma dele. Então, é difícil, com certeza. Às vezes, porque a minha personagem ela é muito má, ela é cabreira, louca mesmo. E aí você fica imaginando ela como ela pensaria nas coisas. E é difícil você pensar em alguém que faz coisas horríveis no caso, com as próprias filhas. E aí, mas ao mesmo tempo é muito bom, é um ensinamento incrível, é uma terapia, na verdade, né? É maravilhoso. Bem lembrar do teatro. Se teatro não é tão bom, por que os gregos tanto se dedicaram a ele, né? Porque se a gente for pensar, hoje em dia faz muito tempo que eu não dou aula de história, mas algumas coisas são certezas.
o nosso mundo, o mundo ocidental, é judaico-cristão grego. Então, se não fosse algo importante, por que eles iam ficar horas e horas lá? Imagina, eu não sei se eu teria essa paciência de ficar lá todo respeito à Medeia, todo respeito aos grandes clássicos, mas, então, é que alguma coisa traz de transformação para as pessoas, não só no Shakespeare, mas tantos outros. E, Valdice, lê mais um poema para a gente? Lenços brancos. Se houver guerra e ficarmos sem comunicação, se não pudermos ir ao correio para enviarmos e retirarmos correspondências, e a distância existente ampliar-se de repente, se formos proibidos de viajar, de andar pelas ruas para encontros secretos, antes que sufoquem nossas vozes, de ensurdecermos com sons de bombas e rajadas que irão consumar a separação, gritaremos que o amor não combina com a guerra. Pediremos paz. Colocaremos lenços brancos nas janelas, faremos poemas sobre tempos brancos, espalharemos nosso pedido pelos correios eletrônicos, soltaremos pombos-correios, levando mensagens, reafirmando que o amor não combina com a guerra. Gritaremos ao mundo inteiro que o amor não combina com a guerra. Se nos perdermos, lembre-se que todas as manhãs brilha a estrela vespertina e que também ela não combina com a guerra. Aí, e vamos lembrar que é importante, um dos temas que você falou da guerra, né? Nesse momento tão difícil aí que a gente vê a imigração cada vez mais constante, o conflito entre culturas, então você tem uma questão palestina que sobrepõe uma questão judaica, que sobrepõe uma questão muçulmana, uma questão árabe e assim por diante, mas ao mesmo tempo, toda vez que, eu me lembro quando eu dava aula, e eu sempre gosto de falar muito do Egito, por que eu gosto de falar do Egito? E por que eu vou estar falando isso? Porque a gente está falando sobre cultura. Primeiro que, imagina como deve ser um povo onde grande parte das coisas era passada de forma oral. Não existia registro, só depois, quando entrou o processo da escrita, hieroglifo, mas isso foi uma coisa bem depois. E, ao mesmo tempo, mesmo sem ter esses registros, eles produziram coisas que vai desde a pirâmide de Gizé, a esfinge, independente se algumas teorias dizem que é coisa de extraterrestre, eu acho que isso não vê o caso, mas é interessante pensar o seguinte, o que eu acho que o exemplo do Egito nos mostra é que quando a coisa é cultural e verdadeira, ela perpassa no tempo. Olha, quanto tempo tem aquelas pirâmides? E aí, o que eu queria deixar a gente já está um pouco quase perto de encerrar, então o que eu queria deixar para a gente pensar um pouquinho como será que cada um de nós temos feitos para deixar os nossos feitos, não no sentido egoísta da coisa, mas no sentido assim, somos pessoas que somos apaixonados por aquilo que fazemos, temos pessoas mais jovens, pessoas que passaram por vários momentos da vida, mas como é que a gente está construindo isso? Como é que essa paixão, esse amor de produzir cultura, que eu acho muito interessante quando a gente mexia com produção cultural, eu não tive a oportunidade de trabalhar com grandes produções, então as produções culturais minhas sempre foram muito ligadas à questão social, desde dar aula de teatro para crianças periferias, trabalhar na FEBEM, depois vim trabalhar o projeto de ateliê de poesia aqui, mas é interessante quando a gente vê quando uma criança ou um jovem, que até então, lembrando o exemplo de seu, da Bárbara ou da Ana, o próprio Red, que descobriu uma coisa que ela não imaginava que seria seu, e ela se apropria, e ela começa, tio, vai ter mais? Tio, como é que vai ser? Tio, o que eu vou fazer a semana que vem? E aí, esse momento principalmente as crianças que muitas vezes são judiadas por conta de situações complicadas de vulnerabilidade, aí você começa a ver uma criancinha que ela morria de medo de falar, de repente ela vai lá e declama um poema. Ela morria de medo de falar, ela interpreta o personagem. Por mais que seja engraçadinho, meio desastrado, tipicamente da infância. E aí, vamos lembrar da pirâmide. Ela está lá, né? Como é que estão nossos alicerces? Qual será que é o combustível? Eu acho que essa mensagem, esse programa, o Território da Galera, quer mostrar para essas juventudes que é importante a gente pensar os alicerces. A gente está num mundo onde, infelizmente, não tem mais como dizer não. Tudo que não deveria ser certo é valorizado e tudo aquilo que deveria ser valorizado desde que seja conveniente para um grupo de pessoas no poder. E aí a gente está propondo algo que, primeiro, que ajuda a gente a ter a satisfação pessoal daquele, como é bom fazer isso. E, além disso, é algo que você produziu, algo que você construiu, é seu, é você lá dentro. Que nem vamos pensar uma argila onde você molda. Então, eu queria
para a gente pensar esse finalzinho, como é que tá essa base para vocês desse? Porque foram vários momentos, aqui são experiências bem variadas, então a gente tem a poesia, tem vocês estão, vou dizer começando agora, que parece uma fala de tio, né, apesar de eu ter essa vocação também, e não tenho vergonha de ser também, mas a questão é o seguinte, como é que está a poesia, e dentro dessa poesia, eu vou de novo voltar ao Pequeno Príncipe, uma das falas dele é o essencial é invisível aos olhos, e a gente vê que na cultura o essencial é realmente invisível aos olhos. Se tu é responsável por aquilo que cativas, eu perguntaria para cada um de vocês, como é que cada um de vocês tem cativado as pessoas em seus trabalhos? Sabe o que eu acho? Não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho assim, para você conquistar alguém, eu acho que primeiro você tem que se conquistar. Porque se você cantar, né, como eu sou cantora, cantar uma coisa que você não está acreditando, você não vai pegar ninguém da plateia. Isso é fato, isso eu vejo. Agora, pode ser qualquer música, quando você se apropria da coisa e sente e tal, parece papo de maluco, né? Mas é verdade. Quando você acredita na música, quando aquilo te toca, você toca todo mundo, sem você querer. Só de você estar sentindo aquela coisa, de você ser tocado, você automaticamente se conecta com toda a plateia, com todo mundo à sua volta. Eu acredito nisso e eu tento fazer tipo 1 milímetro disso no meu show. Assim, eu tento... tem músicas agitadas, tem as mais reflexivas e tal, mas assim, eu sempre tento estar totalmente entregue ali na hora, sabe? Porque eu acho que se você tocar alguém, você não sabe quem são aquelas pessoas. Eu, quando acaba o show, eu escuto cada coisa. Tipo, uma semana passada, a menina, poxa vida, eu tive um maior problema hoje, quando eu te vi, por alguns minutos eu me esqueci do meu problema. Gente, eu fui pra casa, chorei de felicidade. Aquilo pra mim era 1000 vezes melhor que o cachê. O cachê era péssimo, mas assim, a menina me falar aquilo me tocou tanto que eu acho que... Nossa, eu toquei uma pessoa, ela ficou bem por 15 minutos. Gente, isso pra mim não tem preço. Eu acho que esse é o processo que eu tento fazer para perpetuar aí a coisa. Não sei se eu te respondi. É isso. É isso, não é? Não, é isso. Eu tomo muito cuidado quando eu falo, porque eu dou aula. E quando o ator decide ser ator, ele precisa saber que ele não está sendo ator por ele. Por mais que parta da gente, porque o trabalho do ator é sobre si mesmo, você tem que se escavar. Personagem não existe, certo? Ela é uma ideia. O que significa você dar a ver essa ideia? E aí você precisa escolher ser ator pelo caminho que você faz entre você e o outro. É pelo outro, é pelo que está lá que você faz. Não é nem pelo dinheiro, porque todo mundo sabe que não é para brilhar, porque quem brilha é panela, certo? Você não pode, se for por isso, acabou, né? Não é isso. Não é isso. Então vai fazer uma coisa que te dê dinheiro. Você tem que fazer a arte pelo outro. E eu tenho 1 zilhão de razões para desistir, porque eu não aguento mais. Todo dia eu acordo e falo, Jesus, o que mais? O que me resta? E aí eu entro para dar aula e vem outro que me diz assim, eu vivo para despertar sonhos nos outros. E você me despertou um sonho. Falou, eu? É para isso que eu vivo, é para isso que eu acordo e olho para a cara de um monte de gente que não tem nada a ver com arte, acha que fala de arte, é por isso que eu aguento. E é por isso que eu resisto, e é por isso que no final da peça você olha para a pessoa e ela diz assim, isso é maluquice, mas faz sentido para mim? É para isso, é pelo outro. Então, o meu alicerce vem do outro, não vem de mim. Eu acho que é bem isso que foi dito mesmo, né? Porque já visto o meu caso, né? Não é normal uma contadora, não é de história, é contadora de dinheiro, estar aqui num sábado à tarde falando de poesia, né? Então, o que me move na poesia é realmente isso. Primeiro,
é uma minha sensibilidade, é uma catarse quase que você faz, mas eu preciso do outro. A arte, ela precisa do outro para existir, senão não é arte, senão é material de gaveta e fica lá a vida inteira. Mas eu falei assim, eu dou aula de contabilidade e eu peguei algumas turmas que 10h30 da noite, custos, né? Terminei a aula de custos, 10h30 da noite os alunos não vão embora. Ah, mas vocês não vão? Porque aluno 10h30 da noite, você imagina se eles não querem ir embora, né? Estamos esperando. Esperando o quê? Que a senhora declame antes de ir embora. Isso para mim não tem preço. Aí realmente não tem preço, né? Então é bem isso que vocês falaram. Fazemos porque amamos e só é possível continuar se o outro nos ouvir, porque senão não faria sentido algum, né? Ed? Essa questão de realização do próprio ser, eu acho que é essencial para você continuar. Porque não do individualismo, mas você se sente realizado de ver alguém bem. Nessa questão, um exemplo, já toquei em festas que assim que eu saí dos equipamentos, chega a gente em mim assim, cara, o que você fez comigo? Você acabou de tocar músicas que eu nunca ouvi na minha vida e eu tô me sentindo super bem. Então, assim, você faz o que você gosta por amor, por um próximo seu, e você nem, às vezes, você nem imaginava que ele existia, e ele chega em você e prova a existência do seu próprio amor. Então, às vezes eu fico meio sem palavras, assim, fico até meio nervoso de estar dizendo isso, mas falta muito amor nas pessoas, no que fazem. A maioria, não a maioria, né? Porque a gente não tem como conhecer todo mundo, mas eu já vi muita gente fazer porque precisa, muita gente fazer absolutamente por fazer, e pouca gente fazer porque gosta. De chegar assim, de estar esgotado, de ficar 48 horas acordado e chegar, cara, eu tô maravilhoso, eu acabei de fazer o que eu gosto e eu vou continuar fazendo isso. Se possível, eu fico acordado mais 72 horas fazendo isso, porque eu vejo gente se sentindo bem com isso. Então, você acaba se sentindo bem por fazer o bem. E algumas vezes você não tem nem retorno, mas você se sente bem de ver um sorriso de uma pessoa perto, de ver assim o que você está fazendo e tá tipo, que bom que eu tô aqui, sabe? Sabe o que eu acho? Que a vida do artista em si é tão pouca grana, sempre é tudo muito escasso, assim, mas às vezes eu tento pensar numa outra coisa, assim, que feliz da gente ser o canal, né, para isso. Olha que privilégio, né? Eu acho que ser artista é você ser esse canal de chegar até o outro e tal. Então eu acho que a gente tem que agradecer todo dia pelo cara lá ter dado essa oportunidade da gente ser esse canal, assim. Eu fico muito feliz com isso. Tudo bem, a grana é uma outra coisa, mas só o fato da gente ser esse veículo aí, eu acho que a gente tem que agradecer todo dia, assim. É isso que eu queria falar. Por a gente estar se realizando, a hora que a gente menos espera, acaba vindo essa grana, que você achava que nunca ia vir. Ela demora um pouquinho, mas Demora ela vai um pouquinho. chegar. E nessa questão de fazer o público, de ter alguém ali, eu mesmo já toquei para uma pessoa. Estava transmitindo minha rádio online, que não ligo todos os dias, ela não fica online, a não ser que eu vá e ligue ela de repente. Na maioria das vezes são amigos meus que ligam, mas não porque eu chamei, porque eles gostam de ouvir o que eu faço. Então, muitas vezes está lá 100 pessoas, de repente, uma hora depois tem uma pessoa ouvindo e fala, agora que eu vou tocar. A coisa que eu vou fazer agora é tocar. Esse aqui vale meu, vale meu esse final. aqui- Esse, o show, né? O chorinho, né? Aquele chorinho que fala, sabe aquele 7% de bateria, fala, agora que eu vou usar, entendeu? É o grande finale, né? É o grande final. Ju? Ah, vocês já falaram tudo, não tem o que Não. falar mais. Ó, Ju, não pode falar assim Ah. pra nós, não. É isso, gente. Vocês falaram da realização, é o que eu estou à procura. Teve uma vez que a gente se reuniu aqui para passar o que a gente já tem formado. E aí cada um chamou amigos e tal. E aí eu estava bem falando meu texto era um bife bem longo. E aí eu estava falando, e eles estavam conversando e tal, eu comecei a falar, e tem as pausas. Você pausa, aí você escuta aquele silêncio. Aí você vê que tá todo mundo prestando atenção em você, você só
quer viver aquilo e você se sente realizado. Você se sente bem, você sente que, meu Deus, é aquilo, eu preciso disso, preciso acordar com isso, preciso disso para minha vida. Aí você vê que o mundo é isso. A felicidade, né? Bem, estamos chegando ao final do laboratório de vídeo 1, tema Juventudes e Cultura. Primeiramente, queria agradecer a todos. Eu conheço todos, então vamos assim agradecer, porque a gente tem tantas coisas para fazer. Então aqui eu tenho pessoas queridas de vários estilos, alunos, amigos, professores. Então, agradecer vocês estarem aqui nessa ideia, nessa nova empreitada que a gente está fazendo, que é a ideia desse programa, que ele possa acontecer várias vezes. E que, como mensagem eu deixaria, já que vamos ser otimistas, né? Eu pensaria a seguinte situação. O ser humano, muitas vezes, ele tenta chegar na montanha mais alta. Aí, quando ele vê que aquela montanha mais alta dá trabalho, ele liga para alguém e fala, você tem algum meio de locomoção para que eu chegue lá mais rápido? Aí ele vai lá e consegue. Aí vem um outro ser humano, o mesmo desafio, mas tem aqueles que dizem o seguinte, eu vou subir nessa montanha. Por que ela não vai deixar eu subir nela? E aí ele começa a pensar, e eu acho que isso é um pouco da gente que é o ator, né? Essa questão da inspiração. E aí, eu acho que é uma coisa muito interessante da fala de vocês, o canal, né? É uma coisa muito mágica, muito bonita, mas também tem que tomar cuidado que o canal também pode ser negativo. A gente trabalha com educação, não, e é uma das coisas que a gente quer debater nesse programa, é discutir que, às vezes, de boas intenções, nossa, Brasília tá cheia, né? Mas, aí, o que é importante para a gente pensar, tirando a piadinha de Brasília, é importante a gente pensar sobre isso. Tem gente boa lá também, vamos pensar que nem todo mundo é corrupto. É importante a gente pensar o seguinte, todo dia quando eu deito, eu tenho várias coisas que passam na minha cabeça. E eu acho que a coisa mais legal, por mais que tenha hora que dá vontade de chorar, mandar tudo embora, mandar tudo para os lugares mais distantes possível, é quando você deita e fala, nossa, hoje eu fiz algo que me deixou muito cansado, eu quase não dormi, mas eu fiz pessoas chorarem em alguns momentos, mas eu fiz muitas pessoas sorrirem. E, então, acho que é importante tudo isso. Então, a gente está encerrando o nosso primeiro laboratório de vídeo, Território da Galera 1. Muito obrigado por todos que estão nos acompanhando e em breve teremos o laboratório 2. Muito obrigado e aquele abraço.